Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero trazer para vocês algumas informações muito importantes sobre a nossa amada igreja, especialmente na Assembleia Extraordinária que nós teremos no dia 12 de março. E eu queria chamar a atenção de vocês para as informações atualizadas que traremos agora. Nós vamos ter esta Assembleia no dia 12 de março, das 8h30 às 19 horas, onde nós estaremos elegendo 3 presbíteros e 3 diáconos para um mandato de 5 anos. E para realizarmos esta Assembleia Extraordinária, nós precisamos ter um quórum mínimo de 1/3 dos membros comungantes. Então, a sua participação é muito importante. Marque na sua agenda, você que é membro da igreja, que tem direitos e deveres. Procure participar com alegria deste pleito, que, como eu disse, vai ser o dia inteiro. Teremos 2 períodos, das 8h30 até as 11 horas e depois das 17 horas até as 19 horas. No dia serão fornecidas as cédulas para eleição e serão eleitos os que tiverem pelo menos 1/3 dos votos da Assembleia. Se houver empate, será eleito o de maior idade. Uma outra informação importante é que também, caso algum candidato tenha algum impedimento de depois assumir o cargo, uma vez que ele seja eleito, o candidato seguinte mais votado assumirá a vaga. Então, como eu disse, o horário de apuração será das 8h30 às 11h30, só reiterando aqui, não é às 11, né, mas é às 11h30, das 8h30 às 11h30 da manhã, e das 17 às 19 horas. E nós teremos uma comissão de apuração com 2 presbíteros, 2 diáconos e os secretários de atas acompanhando todo o processo. Uma vez eleitos esses oficiais, eles tomarão posse no dia 11 de junho de 2023. O processo de avaliação para essa eleição ocorreu da seguinte forma: nós demos à igreja a possibilidade, a oportunidade de indicarem novos nomes, diante dos candidatos que já estavam encerrando o seu mandato e que concorreriam à reeleição. Nós demos a oportunidade para que a igreja, uma vez que quisesse, pudesse indicar também outros nomes. Então foi dado um questionário para que as pessoas que fossem indicar lessem esse questionário, se esse questionário realmente tinha alguma coisa a ver com a pessoa indicada. Uma vez que eles respondessem o questionário, eles deveriam perguntar à pessoa que eles queriam indicar se ela gostaria de participar, e assim aconteceu. Uma vez que nós reunimos todas as cédulas de indicação, o conselho entregou para os indicados, uma vez que eles já aceitaram prontamente pelas pessoas indicadas concorrerem, o conselho forneceu a cada um deles um questionário, para que eles respondessem esse questionário e assim pudessem ir para a entrevista. Então, antes da entrevista, eles tiveram que responder atenciosamente esse questionário. Depois nós marcamos as entrevistas com essas pessoas e selecionamos ali os que iriam concorrer. Então a entrevista ela é muito importante para avaliar todas as perguntas do questionário, se de repente há alguma pendência, se a pessoa deve ou não participar neste momento do pleito. Então, como conselho, nós orientamos as pessoas. Uma vez a pessoa aprovada, ela é apresentada para a igreja para participar da eleição. E foi exatamente o que nós fizemos. E algumas perguntas foram feitas para que vocês tenham ciência de como as pessoas foram entrevistadas, as perguntas que vieram no questionário para elas, e da qual nós ressaltamos juntamente com outras perguntas pessoais, foram as seguintes: você aspira de coração ser um oficial da IPEM? Ou seja, se você foi indicado para presbítero ou diácono, você aspira, você deseja? Você se considera assíduo e ativo nas atividades da IPEM? Escola dominical, pequenos grupos, cultos? Essa pergunta é muito importante, porque para concorrer para o oficialato, a pessoa tem que estar assídua, ativa, porque ela vai precisar, juntamente com seus pares, seja no conselho, na junta diaconal, estar sempre reunido para decidir questões, e é muito importante a presença da pessoa na igreja também. É o que qualifica
um presbítero e um diácono também. Você se vê, terceira pergunta, na condição de exercer a função como presbítero da igreja, tendo a consciência de que você possui os dons de liderança, ensino, pregação, pastoreio, disciplina? Essa pergunta é importante porque se a pessoa foi indicada para o presbiterato, ela tem que avaliar se um desses itens ela se sente apta para exercê-los no corpo de Cristo. É uma pergunta muito importante sobre a função da pessoa na igreja. Quarto, você se vê na condição de exercer a função como diácono da igreja, no Ministério de Misericórdia, Socorro, Ação Social e Serviço? Então, se a pessoa foi indicada para o diaconato, ela tem que avaliar se ela possui os dons para cumprir esses ministérios aqui citados. Quinto, você está aberto para prestar contas e exercer sua função com alegria e responsabilidade? Uma das coisas que nós zelamos é a prestação de contas. Nós estamos a cada ciclo tentando melhorar isso, e essa é uma das perguntas feitas. Todos os membros do Conselho e da Junta devem prestar contas e devem exercer suas funções com muita alegria, com muito carinho e responsabilidade. Então, nós questionamos o candidato quanto a isso. Você estará disposto a participar das convocações do Conselho ou Junta Diaconal para reuniões administrativas e ministeriais? Aqui fica muito claro a importância da assiduidade, da presença da pessoa, e nós aqui perguntamos se ela estará disposta, se ela estará realmente disponível para essas convocações. Isso aqui é muito importante para o bem-estar tanto do conselho como da junta como equipes. Sétimo, seu comportamento em casa lhe traz segurança para trabalhar na igreja do Senhor? Ou seja, você exerce testemunho como marido, como pai, dentro da sua casa? Sua família te apoia a exercer o oficialato? Essa é uma pergunta muito importante, porque não adianta a pessoa aspirar se ele não tiver o apoio da família. Inclusive, nós perguntamos, podemos consultar sua família? Oitava pergunta, você tem alguma pendência no Serasa? Ou seja, como é que está o seu nome? Seu nome está limpo? Nona pergunta, você é dizimista fiel? Nós entendemos que um oficial da igreja, pastor, presbítero e diácono, eles devem ser modelos, devem ser exemplos na mordomia cristã, na administração da sua vida e especialmente nesse cuidado de serem dizimistas, porque eles vão liderar a igreja, eles vão ensinar sobre isto. Então é razoável que essas pessoas sejam de fato dizimistas fiéis. E décimo, uma vez eleito, você se esforçará em lutar pela unidade e pureza da igreja, sendo leal aos seus pares no conselho ou junta diaconal, a despeito das diferenças de pensamento? Essa é uma pergunta muito importante também, onde nós também incluímos aqui perguntas se a pessoa aceita o governo da igreja, se a pessoa aceita e respeita as doutrinas da igreja. Então é muito importante que este oficial ele traga unidade para a igreja e não confusão. Que ele não seja uma pessoa que produza rachaduras, conflitos, contendas, mas que seja uma pessoa que lute pela unidade e pureza da igreja. Porque, inclusive, essa é uma pergunta que se faz no dia da ordenação. Então, todas as pessoas que passaram pela entrevista responderam antes essa pergunta. E na entrevista, cada um pessoalmente teve perguntas também que foram além dessas perguntas, das quais o conselho entrevistando achou importante fazer. Pois bem, meus queridos, esse artigo 55 da Constituição é muito importante. Presença, suidade e exemplo. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos, sadios na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. Então, cabe a você, quando avaliar os nomes, refletir sobre este posicionamento de presença, de assiduidade e de exemplo por parte dos oficiais. Vamos lá. Quem são as pessoas que estão concorrendo? Ao presbiterato, nós temos 3 irmãos que estão concorrendo à reeleição, ou seja, estão terminando o seu mandato e estarão participando, concorrendo à reeleição. São eles o nosso irmão presbítero Cláudio Monegato, presbítero Edilson Aquino e presbítero Walter Ribeiro. Os demais concorrentes que foram indicados, entrevistados e aprovados
para também concorrerem foi o nosso irmão diácono Caio César Laise e o nosso irmão Rubens Arroio. Então, eles também vão concorrer ao presbiterato. Ou seja, para o presbiterato nós temos 5 concorrentes para apenas 3 vagas. Então, destes 5, você terá que escolher 3 no dia da assembleia, no dia da eleição. Para o diaconato, nós temos aí, concorrendo à reeleição, o nosso irmão Francisco das Chagas Paiva Costa e o nosso irmão Marcos Alexandre da Silva. Eles estão já concorrendo naturalmente à reeleição, estão terminando também o seu ciclo e desejam participar da reeleição. Foram indicados mais 3 concorrentes, nosso irmão Daniel de Moraes, nosso irmão Marcelo Aparecido Machado da Silva e nosso irmão Sidney Tadeus Pio. Então, juntamente com o Francisco e com o Marquinhos, eles também concorrerão ao diaconato. Ou seja, são 5 concorrentes para 3 vagas. Então, destes 5, você terá que escolher 3. Então, está bem didático aqui a nossa apresentação, de maneira que você não tenha dúvida. E aqui vem as qualificações que você terá que orar, das quais os pastores apresentaram também algumas exposições antes da Assembleia, para que vocês reflitam. Então, qualificações dos oficiais, tanto para presbíteros como diáconos. As qualificações pessoais, que sejam homens cheios do Espírito Santo, homens sábios, irrepreensíveis, temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros, não dado ao vinho, não violento, mas cordato, inimigo de contendas, não avarento, não novo na fé, não neófito, respeitáveis de uma só palavra, não cobiçosos de sorte da ganância, pessoas que sejam experimentadas. Essas qualificações estão nos textos aqui descritos. Todos esses textos aqui descritos, se você lê-los, você perceberá todas essas características que são qualidades de pessoas maduras e cheias do Espírito Santo. Quanto às questões familiares, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, que crie seus filhos sob disciplina com todo respeito, tenham boa reputação dos de fora, ou seja, em qualquer lugar que eles estejam, eles têm boa reputação, bom testemunho das pessoas que convivem com eles. Então, são qualificações importantes quanto à integridade do obreiro e quanto ao seu testemunho dentro de casa. Qualificações ministeriais. Nós abordamos questões quanto ao caráter, questões quanto à família, e agora nós veremos qualificações ministeriais. Na hora de votar, você terá que avaliar isso. Se a pessoa que você vai votar para presbítero, ela possui dons que envolvem a área de governo, de liderança, de ensino, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou seja, o presbítero tem que ser apto para ensinar, condição para ensinar, uma pessoa que pastoreia, que cuida de pessoas, por isso a importância de as pessoas estarem atuando de forma assídua na igreja e também tem uma capacidade de exercer disciplina. Tudo isso envolve maturidade, envolve conhecimento bíblico, envolve intimidade com Deus. As qualificações dos diáconos são distintas dos presbíteros. Diáconos exercem misericórdia para pessoas carentes, o socorro para pessoas que precisam de socorro físico, emocional, espiritual, consolo, ação social. Então, nós percebemos que os diáconos têm uma função tão importante como a dos presbíteros. Eles também cuidam de pessoas. E na hora de votar, você deve avaliar se o teu candidato, ele de fato tem condições de exercer cada um desses mandatos para aqueles que foram indicados. Então, o presbítero você avalia se ele possui características ministeriais conforme estão aqui, e se você vai votar para diácono, você avalia se a pessoa tem essas condições também de exercer o diaconato. Presbíteros e diáconos aspiram ao oficialato, elas precisam gostar de fazer isso e ter também competência para isso. Recomendações: como membro da igreja, ore por essa assembleia, estude os textos bíblicos e as qualificações dos oficiais, presbíteros e diáconos, participe das ministrações que serão feitas pelos pastores, especialmente nos domingos pela manhã,
Não faça campanha, mesmo que você goste da pessoa, não fique fazendo campanha, ore, deixe que o Espírito Santo opere nos corações. Fique atento à data da Assembleia e participe nos limites de horários estabelecidos. Então, no dia 12, como nós afirmamos, teremos o período da manhã e da tarde. E a nossa expectativa é que a igreja possa atuar de forma alegre, responsável, que seja uma bênção. E por fim, ame a sua igreja e ore pela sua liderança, porque tudo sobe ou tudo desce através da liderança da igreja. Por isso que você tem um papel importante nessa assembleia, nesta eleição. Uma vez que as pessoas sejam eleitas, a investidura e ordenação será no dia 11 de junho de 2023, uma grande festa aqui na IPEM. Eu agradeço a vocês pela atenção. Que Deus possa abençoar a nossa amada igreja, que neste mês de março completa 70 anos de vida. E até aqui, Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Que você continue sendo um instrumento de bênção na sua igreja e participe deste momento com muita alegria, com muita responsabilidade, dedicação e esmero, a fim de que o nome de Jesus continue a ser glorificado na boa escolha dos nossos líderes. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.